Vocês conseguem imaginar a lenda do Barcelona, Lionel Messi, jogando pelo rival Atlético de Madrid? Bom, se dependesse do técnico Diego Simeone, isso daí realmente poderia ter acontecido, já que seu desejo era juntar Luis Suárez e Messi novamente quando o argentino deixou o Barça. Em entrevista ao Diário Olé, Simeone revelou que chegou a conversar com Luis Suárez sobre essa possibilidade, acreditando que como uruguaio é um grande amigo de Messi, ele poderia convencer o jogador a se juntar a ele lá no Atlético. Eu vou te contar um detalhe, com o que aconteceu com o Barcelona, nós chamamos o Luis Suárez. Eu não telefonei para o Messi, mas falei com o Suárez para perguntar como é que estava o Messi, se estava com vontade ou se havia a mínima possibilidade dele vir jogar pelo Atlético de Madrid. Nós estávamos imaginando que sim, ele poderia vir, assim como fez o Suárez. Porém, foi uma coisa que durou apenas 3 horas, já que o Paris Saint-Germain, evidentemente, já estava obcecado por essa contratação e acabou o contratando. Foi o que falou Simeone ao jornal argentino. O técnico também foi questionado se ele acha que Messi escolheu certo em jogar pelo time francês, e Simeone respondeu assim: se você me perguntar aonde tem que jogar o Messi, eu te falo que tem que ser uma equipe que queira ganhar, mas não basta apenas querer, e sim estar preparada para ganhar. Ele não é um jogador que pensa só nele, ele pensa na equipe. Vocês acham aí que se o Paris Saint-Germain tivesse demorado um pouquinho para contratar o Messi, poderia existir essa possibilidade do Luis Suárez convencer ele a jogar pelo Atlético de Madrid? O que vocês acham, hein? Lembrando que cada um deixou o clube por situações bem diferentes, né? O Messi foi embora porque o Barcelona não tinha dinheiro para contratar ele, não tinha aí como acertar, né, com o teto salarial da La Liga, e por isso que o Messi acabou indo embora. Já com o Luis Suárez, ele não foi bem tratado pelo Koeman, nem pelo presidente novo aí, o Juan Laporta, e acabou saindo pela porta dos fundos, né, sendo chutado. E por isso que ele acabou indo lá pro rival Atlético de Madrid. Eu sinceramente acredito que o Messi, pelo amor que ele tem pelo Barcelona e pelo modo que ele deixou, ele não jogaria por nenhum rival lá na Espanha, tá? Mas eu quero saber a sua opinião. Será que o Luis Suárez conseguiria convencer Messi a jogar pelo Atlético? Comenta aí. Galera, eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no meu canal. Vamos falar sobre bastante coisa interessante. Vou te falar sobre revelações que o empresário de Filipão falou em relação à situação econômica do Cruzeiro. Vou te contar também sobre o jogador do Flamengo que tá fora da final da Libertadores. Vamos falar sobre novo goleiro chegando lá na equipe do Milan. Como é que foram ontem os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. O vídeo tá muito bom, então solta a intro! Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Ontem, pela 30ª rodada da Série B, Vitória venceu o Sampaio Corrêa por 1-0. Cruzeiro e Botafogo ficaram no empate sem gols. Pela Série A, o Red Bull Bragantino encerrou o jejum de 5 jogos sem vencer em casa, ao ganhar do Atlético Goianiense por 1-0. Palmeiras visitou o Bahia e ficou no empate sem gols, graças a Jailson, que pegou muito no segundo tempo. Assim, a equipe alviverde chega ao 5º jogo seguido sem vitória. Flamengo, que vai enfrentar o Palmeiras na final da Libertadores no próximo dia 27 de novembro, já tem um desfalque confirmado e ele será o zagueiro Léo Pereira. Pra quem não se lembra, ele deu uma cotovelada no jogador do Barcelona de Guayaquil pela semifinal da Libertadores, e a Conmebol decidiu puni-lo com uma multa de R$22 mil, além de 2 partidas de suspensão. Ele já cumpriu a primeira ficando fora da volta da semifinal, e agora cumprirá a segunda ficando fora da grande final. O empresário de Filipão, Jorge Machado, resolveu falar em entrevista à Rádio Grenal sobre a situação econômica do Cruzeiro, clube em que o técnico comandou entre outubro de 2020 até janeiro de 2021, além de também contar que Filipão sofria muito emocionalmente enquanto estava à frente do elenco por conta desses problemas. O Cruzeiro está totalmente quebrado, eles não têm nenhum receio de falar isso, eles não cumpriram com nada, mentiram, foi uma diretoria mentirosa, falaram que bancariam o Felipão e a situação do plantel, mas o clube ficou com salários atrasados, falta de pagamento de funcionários, teve época inclusive que o Felipão teve que entregar do próprio bolso para pagar passagens para os jogadores viajarem, salários atrasados, dificuldade financeira, falta de contratação porque impediram o Cruzeiro por falta de pagamentos pelos processos na FIFA. Pra você ter uma ideia, chegou até a faltar alimento na concentração do Cruzeiro. Jorge Machado também comentou que isso daí não é culpa do atual presidente Sérgio Santos Rodrigues, ao falar o seguinte: o atual presidente não tem culpa disso, as pessoas deixaram o Cruzeiro dessa forma, ele é uma pessoa que trabalha muito, tenta, mas não consegue, ele está fazendo uma palestra lá em Portugal de como não se deve fazer, porque foi o que deixaram pra ele é um cara do bem, que não tinha experiência e jogaram uma bomba nele, e infelizmente ele pegou. Realmente a situação financeira do Cruzeiro tá feia faz
um bom tempo e agora o cara resolveu explanar um pouco mais em relação aos bastidores, o que acontece lá dentro que a gente acaba não sabendo, né? Mas eu vou te fazer uma pergunta em relação ao futebol jogado em campo. Hoje em dia o Cruzeiro é o 11º lugar da Série B com 39 pontos e o CRB é o 4º colocado, o último aí classificado para subir para a Série A com 48. São 9 pontos de diferença, já estamos na 30ª rodada do campeonato. Eu quero saber se você acha que o Cruzeiro vai subir para a Série A ou vai ficar mais um tempinho na Série B. Comenta aí. Após ver tantas cobranças em cima de Neymar, ver Galvão chamando o companheiro de seleção de idiota e também ver o atleta comentando sobre o desgaste mental e a possibilidade de não jogar a próxima Copa do Mundo, o zagueiro Thiago Silva na entrevista coletiva resolveu comentar sobre o assunto. Isso daí é uma situação bem complicada. A gente, embora saiba que sofremos pressão de todos os lados, isso daí é uma pressão totalmente diferente, parece direcionada e individual a Neymar. A gente deixa muito de lado o que ele vem fazendo dentro de campo e focando somente em coisas que não são interessantes. Ele se cobra muito, a gente sabe que tem que jogar melhor, ter um entrosamento melhor. Ele sabe que não fez um jogo de Neymar, tem essa autocrítica, mas fica uma cobrança muito forte e coisas que não tem nada a ver. Eu passei por momentos semelhantes, principalmente depois da Copa de 2014. Fui taxado de chorão, de psicológico fraco, coisas que vão te machucando e você sabe que você não é. Espero que ele não perca a sua alegria, ele é um moleque super especial. Quando está alegre, fazendo o que gosta, sempre dá conta do recado e desempenha o que sempre desempenhou. É o melhor para nossa seleção. Thiago Silva também depois postou um stories abraçando o Neymar com a seguinte legenda: se você precisar de alguém que seja forte por você, saiba que sempre estarei aqui. A família Silva te ama. Agora que eu já falei do Brasil, me dá aquela moral, tu deixou o like no vídeo? Tá esperando o quê, meu parceiro? Martela o botão do joinha, se inscreve também no canal e não esquece de ativar o sininho, tá bom? Vou deixar na descrição o link do meu canal de games, que eu posto vídeo novo todos os dias, e também o link do meu Instagram, que eu sempre posto bastante coisa em relação ao mundo do futebol, que eu acabo não conseguindo colocar aqui, beleza? Inclusive com várias enquetes, perguntas e coisas bastante interessantes, beleza? Vai lá conferir meu trabalho nesses outros dois lugares. E agora, bora daquele nosso rolezinho pela Europa. Ontem, pelas eliminatórias da Copa do Mundo, Japão venceu a Austrália por 2-1, Irã e Coreia do Sul ficaram no 1-1, Senegal venceu a Namíbia por 3-1, Argélia venceu Níger por 4-0, África do Sul venceu Etiópia por 1-0, Suécia venceu a Grécia por 2-0, Inglaterra e Hungria empataram em 1-1, Suíça goleou a Lituânia por 4-0, Dinamarca venceu a Áustria por 1-0 e com esse resultado garantiu a sua vaga na Copa do Mundo. Com o show de Cristiano Ronaldo, que marcou 3 gols, Portugal atropelou Luxemburgo vencendo por 5-0. Aos 8 minutos, Cristiano Ronaldo marcou o primeiro de pênalti. 1 minuto depois, CR7 sofreu o pênalti do goleiro e o craque português foi lá e marcou novamente. Aos 17 minutos, Bruno Fernandes fez o terceiro. CR7 ainda quase fez esse golaço de bicicleta no segundo tempo. Depois, Palhinha de cabeça fez mais um para os portugueses. E para fechar com chave de ouro, Cristiano Ronaldo marcou de cabeça o 5º gol. Com os 3 gols marcados ontem, Cristiano Ronaldo quebrou mais um recorde, chegando a 10 hat-tricks por uma seleção e sendo o único jogador da história que conseguiu esse feito. A revista France Football divulgou nos últimos dias os 30 concorrentes ao prêmio Bola de Ouro dado ao melhor jogador do mundo, onde inclusive eu falei ontem pra vocês que Lewandowski comentou em entrevista ao Marca que merecia levar o prêmio pelas suas últimas 2 temporadas. Agora quem deu a sua opinião foi o jornal L'Equipe, que publicou quem são os 5 grandes favoritos a levarem a Bola de Ouro. Sem ordem correta, o primeiro seria Benzema, que vive uma fase absurda e goleadora no Real Madrid e recentemente foi campeão da Liga das Nações pela seleção francesa, onde inclusive marcou um golaço na grande final. O segundo seria Lionel Messi, que foi artilheiro da La Liga na última temporada e levou a Argentina a ser campeã da Copa América, assim encerrando um jejum de 28 anos sem título. O terceiro seria Robert Lewandowski, que merecia ter levado a Bola de Ouro no ano passado, mas infelizmente o prêmio foi cancelado por conta da pandemia. Além disso, ele também ganhou 3 títulos pelo Bayern de Munique na última temporada, além de também ter quebrado o recorde de Gerd Müller, marcando 41 gols na Bundesliga. O quarto é o brasileiro naturalizado italiano Jorginho, que fez uma temporada absurda pelo Chelsea, levando a Liga dos Campeões, e também pela Itália, levando a Eurocopa. E por último seria Cristiano Ronaldo, que conquistou a Copa da Itália com a Juventus e marcou 29 gols no campeonato italiano, além de também ter sido o artilheiro da Eurocopa com 5 gols marcados. Lembrando que essa ordem dos jogadores aí do jornal L'Equipe é simplesmente aleatória, tá? Eles não querem dizer que Benzema merece, por exemplo, mais que Cristiano Ronaldo, ou mais que Messi, que Lewandowski, ou que Jorginho. Esses daí são os 5 grandes
grandes favoritos para o jornal L'Equipe. Eu quero saber a sua opinião, você concorda com o jornal L'Equipe que esses 5 aí são os grandes favoritos ou você indicaria outros nomes? Se você quiser arriscar, comenta aí quem que vai levar o prêmio Bola de Ouro nesse ano, comenta aí. O Milan tem um grande problema até o final do ano, já que o goleiro Mike Maignan será baixa. Segundo o jornal Gazzetta dello Sport, o jogador machucou o pulso e hoje no final da tarde passará por cirurgia. Os médicos evitam dar o tempo de recuperação antes do procedimento, porém o jornal já adianta que deve ser entre 6 a 10 semanas, ou seja, Maignan fica fora pelo menos até dezembro. O jornalista Nico Schira afirma que os rossoneri já entraram em contato com o experiente Antônio Mirante, de 38 anos, para suprir a baixa. O jogador, que está sem clube desde que deixou a Roma, inclusive já está em Milão fazendo exames médicos e, se tudo ocorrer bem, ele irá assinar contrato válido até o fim da temporada, com a opção de renovar por mais uma, caso ele cumpra certos objetivos. Vale a pena lembrar a você que o reserva imediato de Maignan é Cipriano Tatarusanu, que deve ser o titular pelo menos no jogo do final de semana, onde os rossoneri enfrentam o Hellas Verona. Na semana que vem o Milan tem um jogo muito importante contra o Porto pela Liga dos Campeões. Já foram 2 jogos pela competição, o Milan não conseguiu fazer nenhum ponto, perdeu os 2, galera. Se realmente tiver mais um resultado negativo contra a equipe do Porto, vai ser bem complicado garantir uma vaga na fase das oitavas de final da competição. E o Mike Maignan, com certeza, nesse começo de temporada, é um dos melhores do Milan, tá jogando muito, defendendo demais, tá? Ele realmente será uma baixa absurda e vamos ver se o Milan sem ele vai conseguir caminhar do jeito que tá lá no Campeonato Nacional, né? Agora eu tô bem curioso pra ver esse próximo jogo contra o Porto. O Milan vai ter que jogar pro tudo ou nada, porque tem que vencer esse jogo. Bom, galera, essa foi mais uma edição do Todd News, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar sobre tudo, bora bater um papo, bora ter uma discussão sadia. Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo, falou!